Lula, inclusive, que viaja, então, no 7 de setembro para Nova Delhi, onde acontece a cúpula do G20. Qual é a grandeza dessa participação do Brasil no G20 neste momento, e o Brasil assumindo a presidência agora a partir de dezembro deste ano? Conta pra gente. O G20 ele é uma crítica que o próprio presidente Lula sempre fez, né? Antigamente, antes da crise de 2008, era G7 mais um, vamos dizer assim, eram os 7 países mais ricos, mais a Rússia. Aí você tem a crise de 2008, o mundo entra em baile, todo mundo desesperado, e o presidente resolve dizer, bom, quem sabe a gente junta os 20 mais ricos do mundo, né? Quem sabe a gente amplia esse grupo que era tão seleto, só para meia dúzia, e agora nós começamos a discutir um planeta ampliado. Então a própria ideia desse planeta ampliado, dessa representação, é uma ideia do presidente Lula. O que me preocupa é que o presidente vai para o G20 com um coração romântico. Ele vai para o G20 querendo recuperar a ONU, querendo fortalecer a ONU, querendo trazer paz para o mundo, querendo que as coisas se organizem, quando em realidade nós estamos vendo que as antigas ordens internacionais propostas no século XX estão ruindo, estão todas sendo destruídas ponto a ponto. E, de alguma maneira, tentar ficar segurando essas antigas ordens e não olhar efetivamente para o novo, talvez nos traga algum dissabor. Mas quem sou eu para fazer e dizer alguma coisa para alguém que criou esse bloco, essa ideia do G20, e que está tentando construir e manter as antigas ordens para que elas se juntem às novas ordens. O Lula quer fazer uma transição sem ruptura. Esse é o grande problema. Por isso que eu chamo isso de romantismo. Ele quer fazer uma transição sem ruptura, uma transição negociada. Eu tenho dúvidas se isso pode ser feito e tenho dúvidas se esse é o caminho que China e Rússia querem para o mundo nos próximos anos. Fernando, o BRICS hoje tem mais peso do que o próprio G20? Eu diria que tem mais peso porque tem uma unidade de ação ideológica mais definida, melhor definida do que o G20 tem, né? O G20 me parece um bloco que é criado no sentido emergencial a partir de 2008 para tentar resolver um problema. O BRICS não, o BRICS parece que vem se organizando cada vez mais no sentido de ideologicamente uma atuação conjunta, né? Então o G20 me parece um fórum de discussão, um fórum, um local onde nós vamos conquistar o apoio, a adesão, a mente, os corações de outros países. O BRICS me parece um espaço de ação, de atuação, onde nós já acertamos o que nós queremos fazer e aqui é simplesmente uma ferramenta de utilização. Então acho que os BRICS sim têm mais condições disso, mas como eu disse, o presidente Lula e o seu coração romântico querem que o G20 continue ali brilhando e que a gente possa fazer um mundo pacífico. Vamos ver, eu aprendi a não duvidar do presidente Lula, embora ache que esse momento não é muito um momento romântico. Perfeito. Ponto alto da semana? Eu acho que é efetivamente o 7 de setembro, né, Thalita? Nós vamos ter que ver se a sociedade brasileira consegue estar madura o suficiente para passar a primeira comemoração dessa, né, que é capitaneada por essa instituição que está tão combalida na sociedade brasileira, e efetivamente se nós conseguimos passar por esse dia sem violência, sem agressividade, sem que a sociedade volte a entrar em rumos de polarização. Eu acho que esse é o nosso grande ponto. Se nós conseguirmos fazer isso, nós damos um passo em direção àquilo que o presidente vem tentando, que é uma diminuição da violência, da polarização, e que a gente volte a conversar. Então temos que esperar esse dia e que tudo corra na maior tranquilidade possível, na mais tranquila paz, para que a gente possa voltar a respirar um pouco como sociedade. Se acontecer alguma coisa ali, Thalita, aí nós vamos ter que ver efetivamente o que e de que forma nós vamos tratar essa nova conjuntura política que está por um fio para acontecer. Ótimo. Deixa eu só trazer um outro ponto que também é bastante importante dessa semana, repercutindo já a semana passada, que é o marco temporal, né? A gente tem a continuidade agora na quarta-feira do julgamento no STF. Por enquanto, ao que tudo indica, a tese do marco está para cair, mas, enfim, a gente está acompanhando de muito perto. Como você está vendo esse julgamento? Inclusive o voto de Zanin, a gente conversou sobre isso na semana passada, né? O voto do Zanin foi uma coisa lutada pela esquerda, vamos falar sério, a gente nunca vai saber se o Zanin realmente pensa daquele jeito, ou se, em função de toda a pressão da sociedade, de todos os sentidos que se mobilizaram, acabou mudando a cabeça do julgador.
Essa é uma coisa que nós nunca vamos conseguir entender. O fato é que o voto foi dado para a não aceitação de uma tese que, no meu entendimento, é a coisa mais esdrúxula e absurda. Eu acho que fica muito claro, se a gente comparar o voto do Mendonça com o voto do Zanin, fica muito claro o nosso problema civilizacional hoje. O Mendonça defendeu o direito de conquista, a ideia de que o homem branco poderia tomar à força suas terras e, a partir das suas próprias leis, jamais responder por esse tipo de situação. E, de alguma maneira, esse é o tipo de pensamento que está presente lá no STF com o Mendonça, mas também está presente na cabeça de Jair Bolsonaro, também está presente na cabeça do Mourão, está presente em uma série de partes da nossa sociedade, e é sobre isso que a gente tem que começar a conversar. Menos Mendonça e mais aquele voto do Zanin. Mais a ideia de que é necessário se respeitar os direitos originários daqueles que estiveram desde o momento da chegada aqui, né, para que a gente possa ter uma sociedade que conviva as diferenças em paz. Então foi um passo muito importante para a própria consolidação do ministro Zanin, enquanto alguém em que ainda se tem a esperança de levar um pouco de progressismo para dentro do STF. Eu confesso, Thalita, que a minha esperança é bem pequenininha nesse momento, mas ela ainda existe por conta daquele voto. Se ele tivesse votado de outra forma, nós já estaríamos aqui nos perguntando por que o presidente Lula escolhe tão mal ministros para o STF.